última palestra hoje, presta bem atenção, porque normalmente nesse horário a pessoa começa a pensar no almoço. A pessoa começa a pensar em terminar logo. Mas eu quero ocupar mais uma hora com vocês hoje sobre o assunto que eu creio, depois de ter colocado aquela base bem colocada. Agora, essa palestra vai motivar você a agir. Agir de uma forma que você possa lidar biblicamente com problemas no nível do coração, no nível de ação, no nível de sentimento. Então, nós estamos falando sobre a doutrina da santificação progressiva. Agora, hoje de manhã, logo antes da aula, o pastor Antônio havia abordado algumas coisas chaves a respeito dessa mensagem hoje, a respeito dessa lição. E você vai reconhecer justamente algo que ele falou antes, que eu vou abordar, mas eu vou abordar de uma forma mais ampla, para você não somente entender as palavras, mas para que você possa compreender o significado de cada uma dessas palavras e frases, para que você possa começar a avaliar a sua vida de uma maneira correta diante da palavra de Deus. Ou seja, nós devemos sempre entender nosso problema da perspectiva bíblica no nível do coração, e ação e sentimento. Eu preciso reconhecer que a Bíblia fornece solução. Essa solução se chama esperança bíblica. Agora, isso requer algo importante na minha vida. A mudança do meu modo de pensar. A mudança do meu modo de falar. A mudança do meu modo de agir no nível do coração, para que meu comportamento seja algo que agrada a Deus e glorifica a pessoa dele, no meu pensar, no meu falar, no meu agir. Agora, para isso acontecer, eu preciso de um plano. Como eu falei antes, Caio hoje, ele está treinando para um jogo. Agora, eu creio que no treinamento, justamente o técnico lá vai falar para ele sobre um plano de vencer o outro time. Agora, eu tenho um plano para você, que é isso. Você deve ter um plano diário, que a hora que você levanta, o que você deve pensar. E durante o dia, o que devem ser seus pensamentos sobre aquilo que acontece ao seu redor, as pessoas que estão envolvidas com você e a sua parte emocional. O que seria seu plano para você confrontar tudo isso que acontece num dia só? Você precisa ter um plano para que você possa agradar a Deus e glorificar Ele de uma forma que Ele possa ser visto na sua vida como retrato de Jesus. E, além disso, você precisa de um plano de tentação. Não tem momento que a pessoa não tem tentação. Normalmente, durante o dia, tem diversas tentações em não agradar a Deus. Você precisa de um plano como você possa suportar uma tentação, entendendo que Ele não vai colocar para você uma prova maior do que você possa lidar. Agora, o motivo da doutrina da santificação progressiva chama-se crescimento espiritual. Se alguém falar para você santificação progressiva, você pode dizer o seguinte: isso tem algo a ver com crescimento espiritual. Ou nós podemos dizer que estamos andando no Espírito. Quando está se andando no Espírito, você está praticando a santificação progressiva, onde você é responsável em corresponder com Deus de acordo com a sua posição de santificação. Ou seja, você foi separado do mundo para Deus. Não, você foi separado para Deus do mundo. Você percebe a diferença? Em vez de falar, foi separado do mundo para Deus, eu fui separado para Deus do mundo. Deu para compreender? Ou seja, Ele se colocou no primeiro lugar, eu sou separado para Ele, que já inclui que eu sou separado do mundo, ou das trevas.
E também pode dizer que nós estamos andando com Jesus. Então, quando alguém fala de santificação progressiva, está andando com Jesus, está andando no Espírito, está experimentando crescimento espiritual na sua vida. Ou a pessoa está praticando a palavra de Deus. Lembra que ontem eu falei sobre aquele irmão que construiu a sua casa sobre rocha. Agora, isso significa que nós devemos praticar a palavra de Deus, porque vem justamente as provações, vem justamente as tentações. E se eu sou realmente colocado numa rocha, eu vou ficar firme. Agora, por outro lado, se eu fico num alicerce de areia, logo mais eu vou ser derrotado, porque eu não tenho mais firmeza. Então, na prática da palavra, se coloca a pessoa na rocha. Para vocês ficar simplesmente com braços cruzados, dizendo que um dia eu vou para o céu, você está perdendo tempo. Porque o dia de ir para o céu fica na frente. Amanhã, semana que vem, a gente não sabe. Mas nós sabemos que hoje nós temos o dia de hoje. Hoje eu posso ter a vitória sobre o pecado na minha vida. Agora, maturidade espiritual. Quantas vezes essa semana eu havia abordado o assunto sobre maturidade espiritual? Lembra que nós colocamos um trecho-chave. Esse trecho-chave, toda escritura inspirada por Deus, útil, ensino, repreensão, correção, educação, ou seja, treinamento na justiça, para que o crente seja o quê? Habilitado e também com maturidade para ele poder cumprir boas obras na sua vida. Agora, voltando, doutrina da santificação. O processo de transformação na vida do cristão. Ou seja, quando você converteu, houve uma transformação no seu modo de pensar naquele momento. Mas para eu manter esse pensamento, eu preciso agir. Eu não posso ficar braços cruzados dizendo que, olha, ele invadiu meu coração e eu fui transformado, mas lembra que a transformação é justamente um processo. Dia a dia eu estou sendo transformado à imagem de Deus à medida que eu estou praticando a palavra de Deus. Agora, Efésios 4, 22, 24 são as chaves hoje para essa palestra. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despojar-se. Essa palavra-chave, despojar-se, do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Agora, o que isso significa? Despojar-se significa desabituar-se. Eu tenho um hábito que não agrada a Deus, eu vou me desabituar daquele hábito. Ou seja, despojamento. Agora, eu preciso agir para me despojar. Aquilo não é natural. E o que motiva você a despojar é o fato que você deseja agradar a Deus, que glorifica a Ele, que você está despojando, desabituando daquilo que não agrada a Deus. Revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Agora, isso significa revestir-se, reabituar-se com hábito novo. Isso aqui não agrada a Deus, vou me desabituar. Agora, desabituando, eu entendo que eu preciso me revestir. Se eu não estou reabituando-me, o que acontece? Eu vou voltar para aquela prática. Eu preciso colocar algo no lugar daquela prática que não agrada a Deus. Agora, isso vai fazer com que você possa ter uma mente renovada. Veja, a serem renovados no modo de pensar. Isso, então, é renovação da mente. Se eu não me despojar e me revestir, eu não vou experimentar a renovação da mente. Agora, essa renovação, claro que vem através de ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra,
meditar naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado, mas a chave é praticar. Essa praticar significa eu vou me desabituar daquilo que não agrada a Deus, eu vou me reabituar daquilo que agrada a Deus. Ou seja, eu vou me despojar, eu vou me revestir. Agora, vamos dar continuidade. Então, embora Deus use muitas maneiras para ajudar seus filhos a crescerem, essa palestra é voltada principalmente ao crescimento através da vitória dos pecados em nossas vidas. Então, nós somos mais que vencedores em Cristo. Agora, pergunto para nós hoje, você realmente acredita nisso, que você é mais do que vencedor em Cristo? Agora, a prova que você é mais vencedor em Cristo é que você pratica a palavra. Quem não pratica, uma pessoa derrotada. Quem que pratica, construiu a sua casa sobre a rocha. Quem não pratica, construiu a sua casa sobre a areia. E quando você tem areia, você não tem justamente mais estabilidade na sua vida. Agora, repara comigo o seguinte, os princípios aqui são algumas vezes o quê? Também aplicáveis em tempos de sofrimento. Há momentos que o sofrimento me desanima. Há momentos que o sofrimento pode chamar a minha atenção tanto que eu deixo de me desabituar àquilo que não agrada a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu preciso me despojar da preocupação da minha própria vida, entendendo que Deus é soberano. Agora, veja ainda, mas esse tópico será mais explorado com mais detalhes em outras palestras. Ou seja, nós temos outras palestras que são voltados para essa mesma palestra que eu estou dando agora. Só que essa coloca alicerce para você vencer problemas de pornografia, problemas de ira, problemas de sofrimento, problemas de falta de perdão, problemas de falta de paciência e diversas outras coisas a mais. Então, nessa palestra vai colocar para você uma base, um alicerce para você saber como agir. Agora, por que a doutrina da santificação progressiva é tão importante? A única maneira, estão me ouvindo bem? Agora, pergunto, está me escutando? A importância dessa palestra, sabe o que é? Sem colocar justamente a importância nessa matéria, você não vai agradar a Deus, muito menos glorificar Ele. Você precisa entender que santificação progressiva é extremamente importante para a nossa vida. Então, usaremos o quê? Nós usaremos a frase crescimento espiritual, crescimento cristão, que seria a mesma coisa. Ou nós podemos dizer crescimento espiritual, ou nós podemos dizer santificação progressiva. Então, quando se fala sobre crescimento cristão, nós estamos falando sobre santificação progressiva. Quando nós estamos falando sobre santificação progressiva, nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Então, por esse motivo, eu coloco diversas maneiras para explicar o que significa santificação progressiva. Porque quando eu falo santificação progressiva, você pensa que essa palestra é somente para presbíteros e pastores. Mas essa palestra é para todos. Porque quando se fala crescimento cristão, isso é para todos nós. Quando se fala sobre crescimento espiritual, é para todos nós. Mas logo que você fala santificação progressiva, isso é para os pastores, porque eu sou leigo, não entendo esse negócio de santificação. Então, hoje em diante, você não pode usar essa desculpa mais, porque ao meu ver, eu estou explicando muito bem. Talvez eu não falo português igual você, mas eu tenho toda certeza que eu estou sendo claro para você. Eu tenho toda certeza que o PowerPoint ajuda você justamente com aquilo que eu estou explicando sobre santificação progressiva. Agora, veja bem, porque o crescimento é uma parte da vida normal e esperado.
Quando nasce uma criança, você não espera que a criança cresça. E se não crescer, há um problema. Alguma coisa não está certo naquela pessoa. Algo está impedindo o crescimento. Então, quando você pensa na pessoa que converteu, eu espero crescimento. Que nem os pais, quando nasce o Joãozinho, nós estamos esperando que o Joãozinho um dia vai ser chamado João, em vez de Joãozinho, porque cresceu. Agora, notem também porque o conceito de santificação progressiva não é sempre enfatizado como deveria ser enfatizado. Irmãos, eu digo, na minha própria igreja, raramente nós vamos falar sobre despojamento ou revestimento. Quase toda mensagem que eu apresento, nós temos que entender que precisa despojar daquilo que não agrada a Deus, revestir daquilo que agrada a Deus. Desabituar-se daquilo que não agrada a Deus, reabituar-se àquilo que agrada a Deus. Isso fornece para mim justamente renovação da minha mente para que eu possa refletir a imagem de Deus. Veja então, porque o conceito de santificação progressiva nem sempre é compreendido de maneira apropriada. Então, quando eu falo santificação progressiva, você deve imaginar, ele está falando sobre crescimento cristão. Ele está falando sobre andar no Espírito, crescimento espiritual. Ele está falando sobre praticar a palavra de Deus. Então, santificação progressiva tem diversas maneiras para explicar. Então, eu estou procurando de todo jeito para você entender. Porque as consequências são severas para aqueles que não crescem. Então, imagina uma criança de 5 anos, chega a 25 anos e está agindo da mesma forma que agia quando tinha 5 anos. Você não ia pensar que tem algo errado aqui? Essa criança de 25 anos não é criança mais. Então, nós temos que entender a mesma coisa quanto à parte espiritual. Tem pessoas criadas na igreja que não têm maturidade e não houve crescimento. Por esse motivo, digo que muitas vezes eu percebo que não houve conversão. Eu percebo não foi instruído a responsabilidade de crescimento na vida, ou seja, santificação progressiva. Porque o crescimento espiritual glorifica a Deus. Agora, veja bem, quando nasce um neném, você tem tanto orgulho. E quando começa a crescer, e o filho obedece você percebe que sua satisfação cresce também. Porque hoje você está olhando para seu filho, você percebe que seu filho está glorificando a pessoa de Deus. Você percebe que seu filho está agradando a Deus. Então, isso dá uma satisfação total para os pais. A mesma coisa com o nosso Pai Celestial. Quando Ele fica olhando para as pedras vivas, Ele espera o quê? Crescimento cristão. Ele espera que você comece a lidar melhor com problemas na sua vida de uma perspectiva bíblica. Porque o crescimento espiritual aumenta nossa eficiência em ministrar aos outros. Então, eu estou dando uma palestra para vocês hoje, mas não é somente para você. É para você utilizar o que eu estou ensinando na vida de outras pessoas. É para você utilizar aquilo que nós estamos abordando para evangelizar. É para você fazer uso daquilo que nós estamos abordando para contribuir para o conhecimento da pessoa, para que ela possa ter uma compreensão maior da sua responsabilidade diante de Deus. Agora, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, o dia de Cristo Jesus, sabe o que é? Arrebatamento da igreja. Então, Ele deseja que todo dia você esteja crescendo no seu conhecimento e a prática da palavra de Deus na sua própria vida. Agora, como isso vai ser realizado? Veja comigo o que foi realmente abordado hoje de manhã.
Santificação progressiva, ou seja, santificação prática, vai ser visto justamente em Filipenses 12:12. Agora, hoje nós fizemos uma leitura de 12, ou seja, 2, 12 e 13. Não combinei nada com o pastor. Nem sabia que ele ia abordar isso hoje. Nós não tivemos nenhuma conversa sobre isso aí. Mas quando ele falou, eu fiquei assim, caramba, ele está começando esse dia correto comigo hoje, porque eu vou abordar esse assunto. Então, veja bem. Então, assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, essa palavra desenvolver é imperativo. Eu tenho justamente um compromisso diante de Deus de desenvolver a minha salvação, ou seja, desenvolvendo a minha salvação, despojamentos, revestimentos. Desabituar-se, reabituar-se. Eu estou desenvolvendo a minha salvação. Eu não faço isso para ganhar a salvação. Eu faço isso para a salvação dele na minha vida seja visto de outros, vendo a imagem de Deus dentro da minha própria vida. Agora, notem, santificação progressiva e prática. Crescimento espiritual. Crescimento cristão. Andando no Espírito, andando com Cristo, santificação progressiva. Agora, o resultado, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. E, notem então, esse espelho é a palavra de Deus para nós. Eu estou olhando na palavra, eu vejo como eu sou. Agora, será que o que eu estou vendo é Jesus ou eu estou vendo o Bill? Porque quando estou olhando nesse espelho, em vez de ver a minha imagem, eu devo ver a imagem de Deus. Agora, o polícia militar, ele fica diante de um espelho. Esse espelho está escrito o seguinte: a imagem é você que reflete a imagem da polícia militar. Mais ou menos assim. Então, na polícia militar, ele fica diante do espelho. Em vez de ver a pessoa dele, ele está vendo o quê? Polícia militar. Para mim, essa analogia é incrível. Nunca ouvi isso até hoje. Alguém me falou 2 dias passados, coloquei no papel para mim que um dia vou colocar justamente no PowerPoint. Eu vou colocar uma polícia militar diante do espelho, com uma placa em cima. Você está vendo você, mas reflete, não é você, você é a polícia militar. Amém, aleluia, amém. Então, nós vamos colocar você diante do espelho. Eu estou vendo o Bill. Não, eu estou vendo a imagem de Cristo no Bill. Deu para entender isso aí? Agora, espelho é a palavra de Deus. Agora, quando se fala a palavra de Deus, você deve ver quem? Cristo, não você. Agora, veja, somos transformados de glória em glória. É um processo. Está vendo santificação progressiva aqui? É um processo. Você está sendo transformado de glória em glória na sua própria imagem, Jesus, como pelo o Senhor, o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo está atuando na sua vida. O que vai ser manifestado? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, isso não é sua imagem. Isso é a imagem de Deus. Agora, repara comigo, então, nós estamos falando sobre o que? Santificação progressiva, ou seja, a prática da palavra de Deus na sua vida. Agora, hoje nós não combinamos. Nós não tivemos uma conversa. Mas você lembra que ele falou sobre 3 tempos da salvação? Ele está bem aqui. Bíblia aberta. Ele estava explicando de uma maneira que não foi bem explicada. Eu entendi, mas creio que a maioria não entendeu. Então, eu vou colocar para vocês de uma forma melhor do que ele colocou.
porque eu estou colocando o PowerPoint. O PowerPoint ajuda. Se ele tivesse meu PowerPoint, ele teria sido bem entendido. Veja bem. Então, a primeira coisa, eu fui salvo da penalidade do pecado. Qual é a penalidade? A morte. Eu mereço a morte, mas eu fui salvo da penalidade do pecado. Agora a prova, Romanos 5:1. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, paz com Deus não é a mesma coisa da paz de Deus. Paz com Deus significa eu não sou inimigo dele. Porque eu fui salvo da penalidade, eu não sou inimigo mais de Deus. Agora, a paz de Deus depende de quê? Depende do meu relacionamento com Deus. Agora, a paz com Deus depende dele. A paz de Deus depende se eu estou correspondendo com ele ou não. Agora, futuro, glorificação. Ele falou glorificação. Mas eu creio que você nem ouviu o que ele falou. Porque ele falou glorificação. Mas eu estou falando glorificação, justamente dizendo, serei salvo da presença do pecado. Um dia, no arrebatamento da igreja, ou quando Deus chama você pela morte, você não vai estar mais na presença do pecado. Hoje eu estou na presença do pecado. Hoje tem pecado ao meu redor, tem pecado dentro de mim. Eu fui salvo da penalidade do pecado. Eu serei salvo da presença do pecado. Prova, veja bem, Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Ou seja, nós seremos salvos da presença do pecado. Agora, notem o que? Santificação. Agora, essa santificação se chama santificação progressiva. Agora, isso significa eu estou sendo salvo do poder do pecado. Então, você percebe como esse quadro ajuda você a entender os 3 tempos da salvação. Agora, base bíblica, Romanos 6:22a. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Ou seja, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Agora, vamos avançar um pouco mais. Definições importantes, então vamos abordar alguns. Santificar. Agora eu tenho falado sobre santificação. Nós temos a santificação posicional, que diante de Deus eu sou santo. E nós temos a santificação progressiva, que na verdade, dia a dia, eu estou sendo transformado mais como Cristo é. Então, santificar significa separar-se. Separar-se para Deus das trevas. Ser santo ou consagrar a Deus. Isto é santificar. Então, quando você fala em santificação, separado para Deus do mundo. Eu sou santo diante de Deus na minha posição. Agora, eu sou também consagrado a Deus devido ao ato de santificação. João 17:17. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é verdade. Então, nós somos separados para Deus das trevas. Hebreus 3:12 vai fazer com que nós possamos compreender melhor. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ou seja, ele me santificou. Custou ele a sua vida para santificar a minha pessoa. Agora, veja mais sobre esse assunto. Santificação progressiva é o processo de um crente crescer e transformar-se para ser mais parecido com Jesus Cristo no quê? No homem interior e no homem exterior. Agora, você percebe que eu coloquei homem interior primeiro?
Porque nós devemos entender nosso problema no nível do coração. E uma vez que eu estou me desabituando àquilo que não agrada a Deus, me reabituando àquilo que agrada a Deus, você vai ver no homem exterior. Lembra que eu falei sobre o barco com vela? Vela, né? Vela. Velho não, vela. Às vezes faz uma confusão, né? Olha, essa língua portuguesa é terrível. É, realmente, é difícil para nós. Mas, vela, está certo? Então, vela levantada precisa o quê? Vento. Sem vento não vai para frente. Agora, com vento, você não percebe o vento, mas você percebe que o barco está se movimentando. Está entendendo? A mesma coisa quando no nível do coração está voltado para Deus. Ninguém pode enxergar seu coração. Mas o resultado de um coração voltado para Deus, desabituando-se, reabituando-se, vai ser visto no homem exterior. Muito bem. Então, Gênesis 1:26, lembra quantas vezes que eu abordei esse trecho bíblico essa semana? Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem interior criado à imagem de Deus. Agora, o animal não foi criado à imagem de Deus. Mesmo que a minha gata é bonita, mas ela não reflete a imagem de Deus. Ela é uma criatura, mas o homem, ele é uma criatura com o propósito de manifestar a imagem de Deus na sua vida. Agora, vamos entender melhor. Aqui nós temos uma gata. Nós estamos vendo da parte exterior. A gata interior tem alma, que significa vida, tem instinto, tem impulsos natural. Mas o homem tem muito mais do que isso aí. Então, a minha gata, ela não foi criada à imagem de Deus. Não foi. Nem um animal, nem macaco, nem gata, nem cachorro, nem elefante, nem cavalo, nem animal foi criado à imagem de Deus. Somente o homem. Por isso, eu faço questão de não falar que o homem é o animal superior. Eu não sou bicho, gente. Eu sou homem que foi criado à imagem de Deus. Agora, o que isso significa? Vamos ver então. Nós estamos vendo novamente a parte exterior do homem. Agora, ele tem o coração dele fala da mente dele, do homem interior. O homem interior, ele foi criado à imagem de Deus. Agora, isso significa o quê? Isso significa que está falando sobre a mente dele e o coração dele. E quando se fala do coração do homem, você está falando sobre o homem interior. Ou seja, ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem desejos, ele tem paixões, ele tem emoções, ele tem consciência. Então, o homem não é bicho. A minha gata não tem emoção. A minha gata não tem a parte intelectual. Ela não tem vontade, ela não tem desejo, mas ela tem o quê? Instinto. Ela sabe que tem uma caixinha onde ela vai fazer xixi. Ela sabe disso. Mas eu não ensinei ela. Eu não falo para ela, agora, Harley, você sabe que lá tem uma caixa. É para você andar lá assim, desse jeito. Você vai lá e você está vendo essa caixa aqui, então pula dentro dessa caixa e faz assim. Eu não falo para ela assim. Agora, quando eu criei meu filho, eu tinha que falar para ele, Bill, você não deve molhar a fralda. Nós temos justamente no banheiro um vaso. Então, Bill, você deve seguir o exemplo do pai aqui. E você percebe que eu não vou fazer o xixi na minha, como se chama, calça, né? Mas eu vou fazer no vaso. Eu posso ensinar ele. E ele pode racionar, ele pode entender, deu para compreender. Mas a gata, você não faz isso com gato, não faz com cachorro. Porque eles fazem de instinto. Agora, você pode treinar o cachorro através de bater ele com papel, com um jornal. Ele faz xixi em casa, pá! E ele faz a amanhã de novo, pá! E depois ele vai aprender, não. Pelo instinto dele pensa. Não, ele não pensa.
O instinto dele fala, se eu faço xixi em casa, eu vou ser batido com um jornal ou Chanel. Deu para entender? Irmãos, você, está me ouvindo bem? Está escutando? Você não é bicho. Você é criatura de Deus, a imagem dele. Você tem eletro, você tem vontade, desejos, paixões, emoções e consciência. Agora, vamos ampliar um pouco mais sobre isso aí. O homem, ele tem o quê? No velho homem, ele tem iras, invejas, idolatria, inimizades, ciúmes, glutonarias, lascívia, impureza e porfias. Isso é a sua imagem. Então, você fica diante do espelho, sem despojar-se, desabituar-se. Então, você tem essa aparência. Em vez da imagem de Deus, você tem a imagem do homem. Agora, Gálatas 5, 19 e 21 fala o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, idolatria, ódio, ciúmes, dissensões, inveja, orgias. Então, tudo isso faz parte da homem que não despojou-se. Ele manifesta diversas atitudes assim na vida dele, porque ele não despojou-se. Mas, por outro lado, se ele não tem o Espírito Santo na vida dele, no nível do coração ele não muda. Ele vai ficar no mesmo. Então, por esse motivo, em vez de trabalhar com a pessoa de fora para dentro, você trabalha com a pessoa por dentro para fora. Ou seja, no nível do coração, entendendo que para ele agir biblicamente, ele precisa converter-se. E quando ele converter-se, quem invadiu o coração dele? O Espírito Santo. Agora, veja então, quando se fala sobre Gálatas, como antes já os adverti. E ele fala, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, aquele que habitualmente pratica aquela prática, ele nem é crente. Ele não tem como escolher, porque isso é ele mesmo. Mas uma vez que o Espírito Santo está invadindo o coração dele, agora ele tem escolha. Agora, notem que nós podemos então ver que é a mudança de hábito. O que significa mudança de hábito? Nada muda se você não mudar. Então, você percebe que você é responsável. Isso se chama santificação progressiva. Desabituar-se, reabituar-se, você vai experimentar a renovação da sua mente. Agora, vamos voltar então para esse homem interior. Quando ele converte, ele tem essa escolha agora. Ele pode ter amor de Deus, alegria, paz, paciência, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora, a pergunta é para nós hoje. Durante essa semana, o que você manifestou para aqueles que estão ao seu redor? Se você despojou-se, desabituou-se e revestiu-se, ou você reabituar-se, então percebe que você vai manifestar justamente essas qualidades na sua vida. Em vez de ver você está refletindo a imagem de quem? Imagem de Deus. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu tenho escolha todo dia. Eu vou agradar a Deus, que glorifica a Ele, ou eu vou agradar a Bill, que não glorifica a Ele. Eu vou me satisfazer ou eu vou ser uma satisfação para Deus. Agora, você conhece justamente esse processo, né? Eu toquei um pouquinho outra noite, agora eu vou ampliar. Começa com ovo. Começa com ovo. Então, houve justamente um nascimento aqui com ovo. Quando Deus implantou a palavra de Deus na sua vida, Ele começou uma boa obra. Mas vocês sabem que logo mais você se torna largata. Houve justamente uma transformação de ovo para largata. Agora esse processo continua. Esse processo então faz com que você está dentro de um caçulo. Durante esse período, durante o tempo que você está no caçulo,
logo mais começa aquela transformação. E essa transformação se torna borboleta. Então, o processo da salvação é justamente isso aí. Deus implantou a palavra ovo, semente, novo nascimento. O processo, você é lagarta. Mas o caçalo significa que você está passando um processo e de um dia você vai ser uma borboleta. Borboleta bonita. Quando estava no Amazonas, nunca vi coisa tão linda como borboleta lá. Às vezes tinha tantas borboletas, parece uma nuvem. E todo mundo assim. Que beleza. Agora lagarta, não fico muito animado com lagarta não. Mas aquele processo de santificação, isso é uma borboleta. Agora pergunto para você hoje, você é borboleta ou você é uma lagarta? Quem você é hoje? Então você precisa entender que Deus tem plano para você, até você pode sair daqui dizendo que eu falei que você deve ser borboleta. Não é coisa boa, né? Borboleta. Muito bem. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. Oh, borboleta. Nova criatura. As coisas antigas já passaram, não sou lagarto mais. Agora veja bem, eis que se fizeram novas, eu sou borboleta. Então, nesse trecho bíblico, facilita para eu compreender justamente o processo de ovo e lagarta e chega a ser uma borboleta. Então, eu entendo também que santificação é um processo. Deus implantou a palavra, novo nascimento. Daí eu comecei a crescer, porque eu estou praticando a palavra de Deus na minha vida, crescimento cristão, andando no Espírito, crescimento espiritual, andando com Jesus, santificação progressiva. Agora, 3:18 novamente, e todos nós como rosto desnudado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, o espelho é a palavra de Deus, e nós devemos ver quem? Cristo. Agora, notem, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, a imagem de Cristo. Como pelo Senhor o Espírito progressa, ou seja, santificação progressiva ou santificação prática, onde eu estou praticando a palavra. Nosso alvo, veja o que é. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, ele fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Borboletas. Nós chamamos disso, é a propósito de Deus, você ser borboleta. Para ser borboleta, você precisa praticar a palavra. Para praticar a palavra, quer dizer que você vai obedecer a Deus. Para você obedecer a Deus, você tem que fazer duas coisas. Você tem que entender o que a Bíblia fala sobre seu comportamento. E você tem que entender que a mudança tem que ser feita no nível do coração, através do Espírito Santo que habita em você. Agora, Gálatas 5:22-23, novamente, qual é a imagem de Deus na sua vida? Veja o que é. A imagem de Deus é justamente o que? Nós estamos falando sobre o fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, você percebe que o bom professor sabe o que ele faz? Ele repete. Quando você está aprendendo a jogar futebol, você repete. Quando você está sendo treinado no futebol, você repete. Quando você está treinando em qualquer esporte, você tem que repetir. O técnico, ele gosta que você esteja repetindo algo até se tornar prática sua. Então, a mesma coisa no ensinamento, eu fico repetindo, porque eu quero que haja justamente uma mudança na sua vida de uma forma bíblica. Para ser uma forma bíblica, eu preciso repetir. Porque eu sei que há momentos que você fica assim.
Mas quando eu fico repetindo, logo mais pega. Logo mais você está entendendo, mas ele está repetindo, deve ser uma coisa importante, porque ele repete tanto aquilo. Muito bem, 2 Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele seja glória tanto agora como no dia eterno, ou seja, a revelação de Deus. Mas até lá, eu estou crescendo justamente na graça dele, algo que eu não mereço, e o conhecimento do nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Agora, lembra aquele verso-chave que eu coloquei para vocês? Despojar-se, que significa o quê? Despojar-se significa desabituar-se. Eu coloquei para vocês revestir-se. Isso significa o quê? Desabituar-se? Não, reabituar-se. Isso então facilita a ser renovado no modo de pensar que se chama renovação da nossa mente. Agora, eu já repeti esse trecho bíblico 2 vezes para você. Então, o trecho importante é chave. Como essa chave aqui, lembra que eu falei, isso faz com que eu possa utilizar tudo que está dentro do meu apartamento. Sem essa chave, nada. Eu posso ficar lá no corredor, sem essa chave não posso aproveitar nada lá dentro. Agora, essa chave que eu estou colocando para você, facilita você praticar a palavra, entender a sua parte de despojar-se, revestir-se. Lembra o processo que eu falei? Ovo, lagarta, e depois caçulo, e depois a borboleta. Então, novamente, sabendo que eu estou repetindo novamente, porque eu sei que alguns de vocês, a primeira vez, mas agora estou vendo que você está realmente prestando atenção, porque eu repeti. E até a pessoa lá no fundo, está entendendo agora. Não é isso mesmo, presbítero? Você está entendendo muito bem, porque repeti 2 vezes. Inclusive, quando eu vou para a sua casa, eu vou repetir 2 vezes um almoço. Ok. Veja, então, colocar a santificação progressiva em seu contexto teológico apropriado. Então, isso faz parte de quê? Teologia sistemática. Eu estou pegando uma parte, lembra que nós tivemos aquele pirâmide de teologia? Então, eu estou colocando aquela última peça lá em cima, que é o nível número 5. Agora, santificação progressiva é percebida pela justificação, ou seja, santificação posicional. Eu fui separado para Deus das trevas. Agora, eu vou praticar a minha posição em Cristo, e isso manifesta santificação progressiva, ou seja, crescimento espiritual. A justificação é um ato judicial pelo qual o pecador é declarado justo e a justiça de Cristo foi imputada em seu favor. Quando ele foi pendurado na cruz, o nosso pecado foi imputado nele, foi atribuído a ele. Ele levou nossa condenação. Mas ao mesmo tempo, ele pendurado na cruz, a justiça de Deus foi atribuído a nós, foi imputado a nós, que significa que diante dele eu sou uma pessoa justa. E sendo que eu sou uma pessoa justa, eu devo andar como uma pessoa justa, revelando, refletindo a imagem de Deus aqui nessa terra. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e também justiça, santificação e redenção. Amém, aleluia. Amém. Ele imputou, ele atribuiu para nós a sua justiça. E foi imputado a ele a nossa condenação, nosso pecado. Que seria que eu fui o quê? Salvo da penalidade do pecado. Santificação progressiva, dependente da nossa união com Cristo e a habitação do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso adquirir a santificação progressiva sem o auxílio do Espírito Santo. Lembra que eu falei o seguinte:
nós temos 4 recursos. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é suficiente, ela é verdadeira. E o Espírito Santo me capacita. Então, o Espírito Santo é necessário. Oração é vital. E outro recurso que a igreja faz oração, a igreja faz uso da palavra de Deus, a igreja tem pedras vivas e cada pedra tem o que dentro? O Espírito. Então, por isso eu digo que nós temos 4 recursos divinos que o psicólogo ele não tem, mas nós temos. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos a oração e nós temos nossa igreja. Eles não têm, porque eles estão confiando justamente do lado humanístico. Agora, notem também união com Cristo, empregado para descrever a relação de habitação interna que o crente tem com Cristo. Agora, veja bem o que ele fala. Na noite que ele foi traído, ele falou o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Agora, nesse sentido, quem dá vida aqui, ramo ou videira? Videira. Videira fornece vida para os ramos. Agora, veja que ele fala: quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E ele fala: porque sem mim nada podeis fazer que me agrada. Agora, claro que você pode fazer 1000 coisas sem ele, mas isso não agrada a ele. Então, ele está falando: eu sou a videira, vossos ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Notem, então, a santificação progressiva é dependente de nossa união com Cristo e da habitação do Espírito Santo. A habitação interior do Espírito refere-se ao fato que o crente, não o templo e o tabernáculo, é o lugar da presença do Espírito Santo. Antigamente, Deus habitava no tabernáculo, numa tenda. Depois, ele habitou num templo construído por quem? Salomão. Depois, quando Jesus apareceu aqui na terra, na carne, ele era o templo de Deus. Agora, hoje, a igreja que tem pedra angular, que é Cristo, e nós somos pedras vivas, quem está dentro de nós? A pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Agora, notem também outra coisa que vai facilitar você entender. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. Agora, notem que ele fala: porque fostes comprados por preço. Jesus levou nossa condenação, ele imputou a justiça dele dentro de nós. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, como eu vou fazer isso aí? Eu vou procurar agradar a Deus, né? Agrada a Deus. Como eu vou agradar a Ele? Despojar-me daquilo que não agrada a Deus, revestir-me daquilo que agrada a Deus, desabituar-me daquilo que não agrada a Deus, reabituar-me àquilo que agrada a Deus. Então, assim, eu posso glorificar a pessoa de Deus na minha vida. Agora, notem ainda, a santificação progressiva é seguida pela glorificação, santificação prospectiva e definitiva. Ou seja, santificação futura. Eu fui salvo de quê? Da penalidade. Eu serei salvo de quê? Presença. Isso se chama santificação futura. Ou seja, a glorificação. Então, Romanos 8, 18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, a glorificação. 1 João 3, 1 a 2 amplia para nós essa compreensão. Veja que ele fala: veja que grande amor nos tem concedido o Pai. Concedido o Pai. E ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus.
Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Agora, veja o que vai acontecer. Agora, amados, somos filhos de Deus. E ele continua dizendo, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Isso se chama santificação futura ou glorificação. Justificação, santificação, glorificação que o pastor falou hoje. Só que eu expliquei melhor. Agora, veja bem, a santificação progressiva é como um capítulo do meio de um livro de 3 capítulos. Então, vamos supor que nós temos um livro de 3 capítulos. Então, o primeiro capítulo que é? Foi santificado. Primeiro capítulo. E segundo capítulo, ou seja, o terceiro capítulo, será santificado. E capítulo número 2 está sendo santificado. Então, quando se fala, pode falar. Não, pode falar, porque você é pastor da igreja. Só isso, só. Parabéns para o Bill. Parabéns para o Bill. Deu para entender o que eu estou dizendo aqui? Um livro de 3 capítulos. Foi santificado, está sendo santificado, será santificado no futuro. Então, isso é justificação. E isto é santificação. Isto é justamente glorificação. Então, você percebe como eu expliquei melhor do que ele? Porque eu tenho PowerPoint, ele não tinha. Então, você percebe como o PowerPoint ajuda. Eu não estou vendendo PowerPoint, mas eu estou dizendo para você, eu faço uso das coisas que facilitam sua compreensão a respeito da palavra. Agora, só para você ter uma ideia, para eu preparar esse estudo no PowerPoint, levou dias. E justamente na sua apostila eu coloquei algumas coisas que a apostila não tem. Porque eu vi que a apostila sua, de certa forma, é pobre. Porque quando eu falo santificação, se você fica só na apostila, você não vai entender. Mas eu coloquei para você entender o que significa na sua apostila. Então mas por que você não colocou na apostila? Se eu tivesse colocado na apostila, seria um livro. Se fosse um livro, você teria que pagar mais. E eu ia ganhar alguma coisa. Então, sendo que eu sou bonzinho, moralista, convertido, eu não coloquei. Mas eu coloquei aqui para você anotar. Amém, aleluia, amém. Agora, foi salvo da penalidade. E está sendo salvo do poder. E será salvo da presença. Então, tudo isso vai fazer com que você possa compreender melhor. No primeiro capítulo, você é salvo, colocado em união com Cristo através do poder transformador do Evangelho. E você foi transformado para o reino de Deus e lhe foi dada uma permissão inteiramente nova. Ou seja, eu fui o quê? Santificado. Agora, isso é minha posição diante de Deus, santificação posicional. Então você percebe que eu estou dando aula como se estivesse dando aula no seminário. Então eu tenho certeza, você está entendendo o que eu estou falando. Só que eu não tenho certeza que você está escutando, sei que você está ouvindo. Mas escuta bem, porque eu estou colocando algo importante para você aqui. Agora veja ainda, o capítulo final é onde Deus acerta todas as coisas e todas as suas promessas. E toda lágrima se vai, até mesmo a natureza é multiplicada, de modo que a glória de Cristo é tudo o que é necessário. Isso se chama, será santificado. Agora, isso então é santificação futura, ou seja, glorificação. Agora, veja o capítulo lá no meio. O capítulo do meio é o capítulo acerca da santificação progressiva e o cumprimento da missão dada a nós nessa terra, a ser praticantes do reino de Deus para sua glória e a promoção
da causa de Cristo, ou seja, está sendo santificado ou santificação progressiva. E isso, então, significa crescimento espiritual e maturidade. Tudo isso aí abre para nós como compreender o que significa santificação, demonstrada pelo esboço dos vários livros do Novo Testamento. Deve ser observado que essa porção da apresentação poderia ter sido feita enfatizando os esboços de Efésios e também Romanos. E sendo que nosso tempo é curto, eu não vou dar para você um esboço de Efésios nem de Romanos, mas apenas vou abordar algumas coisas sobre esse assunto. Veja, então, em Efésios nós temos justamente o que nós chamamos indicativos, ou seja, o Evangelho, a sua identidade em Cristo. Capítulo 1, 2 e 3. Minha identidade com Ele. Agora, quando você fala sobre imperativos do Evangelho, ou suas obrigações para Cristo, capítulo 4, 5 e 6. Então, indicativos, então, capítulo 1, 2 e 3. Agora, capítulo 4, 5 e 6, minhas obrigações diante de Deus, que são imperativos. Despojai-vos, imperativo. Revesti-vos, imperativo. Então, vocês notem comigo que nós temos justamente uma obrigação de obedecer a Deus através de desabituar-se e reabituar-se. A mesma coisa pode ser dita acerca de Romanos. Agora, santificação posicional, justificação, ou seja, é a justificação. E santificação progressiva é a prática. E santificação futura e glorificação. Isso nós encontramos no livro de Romanos. Agora, quando você fala disso, notem que tem passos chaves necessários para crescimento e mudança. Lembre-se do papel do Espírito Santo, Gálatas 5, Efésios 5, Colossenses 3, nós entendemos o seguinte, deve ser observado que nada disso ocorre sem que o Espírito trabalhe no interior de seu aconselhado. Então, eu estou ensinando, mas ao mesmo tempo estou confiando que o aconselhado está correspondendo com a palavra, sendo capacitado pelo Espírito Santo na vida dele. O Espírito trará convicção e poder para mudança se o Espírito está trabalhando na vida do aconselhado. Ou seja, aqui estão os passos chaves para o crescimento e para a mudança. Muito bem, compreenda que a mudança precisa o quê? Começar onde? No coração. A última palavra foi sobre o quê? Foi justamente sobre o coração. Agora, vamos uma pequena revisão aqui. O homem exterior, o homem interior, o coração dele tem que mudar. Agora, quando se fala, isso se fala que é o centro de quê? Controle. E lembra que ontem à noite nós havíamos abordado justamente o que eu estou dizendo hoje, novamente. Dá licença, parabéns para o Bill, ele está repetindo novamente em outra palestra o que foi abordado. Irmãos, isso é importante. Agora veja bem. Então, emoções, sentimentos. E também nós temos a nossa mente, pensamentos. Nós temos vontade e escolhas. E nós temos também justamente desejos e paixões e cobiça. Então, nós chamamos isso a nossa consciência entre o bem e o mal, e o centro de controle. Agora, nós entendemos que nós temos desejos. Às vezes, esses desejos é cobiça. Essa cobiça cria problema para nós. Então, nós temos conflitos e nós devemos responder com Deus, corresponder com Deus, em vez de reagir de forma que você se defende diante do conflito. Então, vai haver justamente resultados. Agora, Mateus 22, 36 a 40, quantas vezes, desde segunda-feira, eu abordei esse trecho bíblico? Porque Jesus falou 2 grandes mandamentos. Veja que ele fala aqui, ame o Senhor.
Isso, 4 mandamentos verticais. E ele fala, este é o primeiro maior mandamento. E ele continua dizendo novamente, segundo essa semelhante a ele, veja o segundo. Ame seu próximo. Isso significa 6 mandamentos horizontais. Agora ele fala, destes 2 mandamentos dependem todo o quê? Toda a lei e os profetas, que facilita você entender que ele está falando sobre 2 prateleiras. Essas 2 prateleiras é justamente a história e poesias e a lei de Moisés e as profecias, os profetas. Muito bem, eu sei que eu não cheguei no finzinho, mas eu dei o bastante que você pode, através do restante daquele estudo, na sua apostila, você vai entender justamente o que foi abordado hoje. Agora, parabéns para o Bill hoje, não tem parabéns não, porque Bill passou 7 minutos do horário. Porém, todavia, você demorou para voltar do intervalo. E foi tirada uma foto aqui, também demorou, né? Oh, eu pedi isso, né? Então, não sou culpado mesmo. Muito bem, pastor Antônio, eu quero dizer para você é uma pessoa que me anima. Agora, eu vou falar uma coisa sobre ele, não para a gata subir. Eu ando com muitos pastores, mas esse aqui eu posso ser sério com ele, eu posso brincar com ele. Tem certos pastores, você não brinca, mas esse aqui eu posso brincar com ele. Mas quando ele é sério, eu não brinco. Não é isso mesmo? Amém? Aleluia, amém. Amado pastor, oh não, Antônio, querido pastor. Irmão, segure mais um pouquinho aí.